Boa tarde a todos. Em nome do IEP e a presidência do IEP, o nosso presidente Horácio Guimarães, nosso diretor técnico Ferruccio Kochinski, agradecemos a presença de todos. Hoje teremos um assunto extremamente interessante, que é a parte de aplicação à distância da indústria 4.0, usando tablets e smartphones, né? O Rodrigo é uma pessoa que tem bastante experiência e vivência nessa área, Rodrigo dos Santos, né? Que ele tem formação na parte de engenharia de controle de automação. Ele representa a empresa Fluipress, ele é o gerente da área geral da área de desenvolvimento de máquinas e equipamentos, né? E a finalidade é mostrar um pouquinho para vocês, menos teoria e mais prática. É claro que o Rodrigo vai ter que passar um pouquinho da teoria para vocês, para aí depois entrar na prática, né? O Vitor Jordão, também da Fluipress, está num outro ambiente, que não é o mesmo ambiente onde o Rodrigo está, mostrando exatamente esse viés de ligação a remota, à distância, independente da distância entre a planta industrial e você, tá? O sistema da Fluipress, o Smart System, funciona perfeitamente, tá? Então, gostaríamos então de explicar para vocês que vamos começar às 17 horas o evento, vai até às 18 horas. Existe na parte de cima uma aba QA, né? Question and Asks. Por favor, façam suas perguntas ali, porque das 18 às 18h20, o Rodrigo e o Vitor Jordão vão estar respondendo tanto no laboratório quanto na casa do Rodrigo, vão poder estar respondendo todas as perguntas, tá? A finalidade também é vocês entrarem no nosso site, iep.org.br, e verificarem na nossa Câmara Técnica de Mecânica e Processos toda a programação que nós temos até o mês de março do ano que vem, em todos os quesitos e assuntos envolvendo a engenharia mecânica, tá? Tem engenharia de automação, que pertence à mecânica, tá? Um pouco da eletroeletrônica, tá tudo ligado diretamente. Agora, o Giancarlo Fedalto, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, vai apresentar, então, o Rodrigo e vai dar o início ao processo da palestra. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Bem, o Moura já deu, digamos, quase todas as apresentações do Rodrigo. O Rodrigo já tem uma vasta experiência digamos, em automação na indústria 4.0. Esse 4.0 é digamos, um tema que está muito forte no mercado agora. Não é de agora, mas é muito, digamos, forte. Eu espero que vocês, digamos, aproveitem bem o conhecimento que o Rodrigo vai nos mostrar, certo? E, por favor, Rodrigo, acho que nós podemos já passar para você, para não atrasarmos a tua apresentação. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado ao IEP, né, pelo convite aí para a gente conversar um pouquinho sobre a indústria 4.0. Eu trabalho já, como vocês falaram, há 22 anos na parte de automação, né, parte de projetos de máquinas, programação. E nos últimos 2, 3 anos, a gente começou na Fluipress a desenvolver uma área de indústria 4.0, né, com foco de indústria 4.0. E aí, para nós conseguirmos fazer testes, desenvolver, mostrar na prática para os clientes, né, que a indústria 4.0 traz retornos reais, né, para a indústria principalmente, nós desenvolvemos uma bancada, né, com alguns conceitos de indústria 4.0 que a gente vai estar mostrando depois da apresentação. Eu vou fazer uma apresentação sobre a indústria 4.0, falando sobre alguns conceitos, né, com alguns vídeos aqui, e alguns desses conceitos nós vamos mostrar depois na prática na indústria 4.0. Então, eu vou iniciar passando um vídeo aqui só para situar a todos, né, o que é a indústria 4.0, né, e a diferença para as outras 3 revoluções industriais, já que a indústria 4.0 está sendo
é considerada a quarta revolução industrial, né? Então, vou iniciar com esse vídeo, depois vou passar alguns temas aí de indústria 4.0. E depois a bancada a gente está aberto aí para trocar algumas figurinhas aí, trocar algumas ideias sobre a indústria 4.0, algum questionamento que tenha, a gente vai tentar responder aí da melhor forma. Vou voltar que ele está no ponto. Agora sim, desculpem. Então, nesse vídeo, né, a gente consegue ver as 4 revoluções industriais, né? A primeira com o advento das máquinas a vapor, né? A segunda revolução industrial com a eletricidade, né, nos processos fabris, e o Fordismo, principalmente, né, a questão da produção seriada, né, então, onde a gente teve até um aumento de até 8 vezes na capacidade produtiva, né. A terceira revolução industrial, onde nós começamos a ter a parte de controladores lógicos programáveis, né, um pouco de automação com alguns sensores. E a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo nesse momento, né, onde a gente tem toda a cadeia produtiva, né, toda essa cadeia produtiva conectada. Então, essa quarta revolução industrial aí que nós estamos vivendo, né, é o que diferencia das demais, né, principalmente da terceira revolução industrial aí, onde a gente já tinha uma parte de informação, de informática, né, de eletrônica, onde começamos a eletrônica, principalmente questão de controladores lógicos programáveis nas linhas de produção. Agora nós temos toda a cadeia produtiva, né, conectada, né, e com a informação em tempo real, né. Então a gente tem muito a questão do TI, né, conectado ao TA, né, e cada dia mais isso daí vai fazer parte da realidade, né, da nossa realidade. Então aqui esse vídeo é só para mostrar essas 4 revoluções industriais aí de maneira sucinta, né, para nos posicionar aí na história. Então, o que é a indústria 4.0? Né? A indústria 4.0, acredito que a grande maioria, é um termo aí que já está bem na moda, digamos assim, né? É uma filosofia que nasceu na Alemanha, e essa filosofia, esse termo, ele foi utilizado a primeira vez em 2012, na Feira de Hannover. Então, a filosofia que foi concebida levando-se em conta, né, o cenário econômico e das indústrias, né, da Alemanha, isso em 2012. E só que o mundo viu que tinha vários conceitos, várias filosofias que trazem muitos benefícios, né? E aí a gente tem em várias partes do mundo já a indústria 4.0 sendo implementada, né? Às vezes com outros nomes, mas baseados nas mesmas filosofias, né? Então, a indústria 4.0, o que ela quer? Ela quer conectar, né, a automação, né, tendo computação em nuvem, né, questão de processamento em nuvem, né, é diferente do Big Data, que é a parte onde você faz o armazenamento dessas informações, você vai estar armazenando. O Cloud Computing é quando você tem um processamento, você vai aplicar algoritmos, né, nesses dados que podem estar no Big Data, né. Parte de IoT e IIoT, né, internet das coisas, né, que são os dispositivos conectados à grande rede, né, e a integração de sistemas, né. Então você começa a ter máquina conversando com máquina, né, sem ter necessidade da interação humana ali, um operador para estar reprogramando, para estar fazendo um setup de um equipamento, né. As próprias máquinas conseguem se integrar e conseguem tomar decisões, né, de uma maneira automática, né. Então, esse é alguns conceitos da indústria 4.0. Vou falar rapidamente aqui de alguns princípios, né, da indústria 4.0, que não estão todos. A indústria 4.0 é um tema muito amplo, tem muitos princípios, muitos pilares, muitos fundamentos. Eu vou passar alguns aqui que a gente vê mais na indústria hoje, que estão sendo mais aplicados já de imediato, né? Então,
O primeiro deles é a operação em tempo real, né? Para que você tenha um processo dito de indústria 4.0, você tem que ter informação em tempo real. Então, a informação do teu processo, da tua cadeia produtiva, até, em alguns casos, num sistema mais amplo, né, onde você tem uma cadeia já toda 4.0, tem informações dos teus fornecedores, você consegue conectar. Então, você ter toda essa informação da sua cadeia, do teu processo fabril, em tempo real e em qualquer lugar que você estiver, né? Onde você estiver, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Onde nós temos restrições de acesso a muitas fábricas, né? A muitos lugares. A indústria 4.0 ajuda muito nisso, porque, por exemplo, hoje, né? Eu estou aqui na minha casa, o Jordão está na casa dele, e a bancada que nós vamos mostrar está lá na nossa empresa, né, que fica na cidade industrial. Então, em qualquer momento, a gente consegue ter informações de um processo produtivo, né? E esse é um dos principais benefícios, né? E um dos principais fundamentos da indústria 4.0. Você tem que ter informação em tempo real. Porque não adianta você ter só um histórico, o histórico te ajuda para tomada de decisões, né, onde você aprende, onde você vai ter aplicar um algoritmo para machine learning, por exemplo, você tem que ter um histórico, você tem que ter um passado, né, de dados para que você ensine o seu equipamento, a sua máquina, né, a interpretar aquele comportamento e tomar uma decisão futura. Mas as questões de OEE, as questões de informação, se a tua máquina está parada, se não está parada, quanto que ela está produzindo, esse tipo de informação tem que ser em tempo real. Isso daí você tem que ter isso daí na palma da mão a hora que você quiser para que você consiga tomar a decisão de maneira correta, né? Com uma das ferramentas, né, que nós temos aí que é muito utilizado, né, para ter essa informação em tempo real são os dashboards, né? Isso daqui é uma imagem apenas de um dos dashboards que nós temos na nossa bancada. Depois a gente vai mostrar ela funcionando, né? E aí vocês vão vendo, vão realmente ver esses gráficos, esses dashboards aqui, né? Onde você tem um overview do teu processo, né? Aqui é toda uma parte pneumática, né? A gente tem um sensor, um smart sensor na nossa bancada voltado para pneumática, para eficiência energética pneumática, onde no mesmo sensor, né, nós conseguimos ali ver a parte de temperatura, a parte de pressão e fluxo, né? Velocidade de fluxo, fluxo máximo, fluxo volumétrico. E esse sensor já nos dá médias, já nos dá variações, né, amplitudes. Eu consigo ver energia consumida. Então, em um único sensor, todas as informações que estão na tela agora vêm de um único sensor, um sensor inteligente. E eu tenho aqui esse histórico, né, onde eu consigo ver o comportamento aqui de um ciclo, né, que nós simulamos lá na nossa bancada, um ciclo de movimentações pneumáticas, onde nesse gráfico da parte inferior, né, eu consigo aqui ter um histórico do comportamento do meu equipamento. E aí eu consigo, através de gráficos de tendência, ver se eu estou tendo alguma deterioração, se a performance do meu ciclo, se ela está constante ou não, né, as movimentações. Então, o dashboard, ele traz a informação em tempo real para mim de uma maneira visual, né? Porque às vezes que eu consigo bater o olho, eu estou com a minha pressão aqui, por exemplo, tá muito alta, então já tem que tomar uma ação. Então, é muito usual já a gente ter isso daqui nas fábricas, as famosas salas de controle, né? Antigamente a gente tinha usinas apenas. Hoje você vai na maioria das plantas, nas indústrias, eles têm uma sala de controle onde eles ficam visualizando. Mas a indústria 4.0 não quer que você dependa de alguém estar lá visualizando para tomar uma ação. Mas aqui ele facilita para o operador, né, para os manutentores, para ele já ter um gráfico de tendência, por exemplo, para ele ver como é que a máquina está se comportando. E como eu falei, você quer que o sistema seja inteligente. Então, por exemplo, no nosso sistema, nós emitimos um e-mail quando nós temos uma variação, né, um comportamento anormal de alguma característica física, né, ou alguma característica do processo que modificou. Então, por exemplo, que é um e-mail, a gente vai ver em tempo real também uma simulação de falha, né, de comportamento anormal da bancada,
onde quando esse comportamento é identificado, automaticamente ele já manda um e-mail, nesse caso aqui é para a gente ilustrar, né? Então ele manda um e-mail para as pessoas envolvidas e, claro, lógico, ele pode também já tomar uma ação para que, por exemplo, um equipamento não quebre, né? Você está vendo que você tem um compressor onde você tem um nível de lubrificação que você tem que manter, né? Um nível de óleo que você tem que manter mínimo ali, porque ele pode quebrar o compressor e parar uma fábrica inteira. Então você monitora esse nível, né? E quando ele chega no nível crítico, você desliga automaticamente o equipamento, né? Você vai avisando as equipes de manutenção, supervisores, até gerência, consegue escalonar esses alarmes de acordo com o nível de criticidade. Mas chega no momento que ele está crítico, que ninguém toma uma ação, você, antes que o equipamento quebre, você desliga o equipamento, né? E aí sim, com certeza, você desligando o equipamento, alguém vai tomar uma ação e vai virar o foco, né? Vai mudar o foco para aquele equipamento. Então, é um dos grandes benefícios que a indústria 4.0 traz, essa questão de você monitorar e ele já tomar ações de maneira automática, né? Sem que você dependa do fator humano para isso. Um outro ponto da indústria 4.0 é essa questão de descentralização, né? Então, a descentralização da informação e de tomada de decisões, principalmente, né? Então, por exemplo, nessa figurinha aqui que nós temos, né? Nós temos aqui uma ordem de cliente, né? Chegou um pedido lá para a fábrica, né? E dentro do próprio sistema, digamos um sistema ERP aqui, né? Ele está perguntando para a linha dele, né? Tá olhando para dentro da fábrica e está questionando as estações aqui, as 3 estações, qual que é o preço para produzir aquele produto específico que o cliente quer, né? Então a estação 1 já falou, ó, eu me desculpa, mas eu não tenho capacidade para produzir, já estou com a minha demanda tomada, né? A estação 2 tem capacidade, né? Ainda não está com a demanda total, mas ela precisa de um sistema, de um setup específico, que ela está produzindo outra peça, e o custo para a fábrica produzir aquela peça custa lá 50 unidades monetárias. Já a estação 3, ela já está produzindo aquele componente, aquele produto. Então, o custo dela é de 20, porque ela não precisa de setup, ela já está produzindo, ela só vai aumentar a quantidade de produtos a ser produzidos. Então, sem intervenção de ninguém, ele já sabe, opa, então, ok, eu vou produzir na estação 3, né, essa ordem que chegou no meu cliente agora. Eu não preciso ninguém, de uma ação externa, aí, de alguém, um analista, alguém que pegue essa ordem do cliente aí e vá ver, né, pessoalmente, onde que está, o que está sendo produzido, ou fazer cálculo, né? As próprias estações já sabem o que elas estão produzindo, né, e o custo para fazer, se precisa de setup, se não precisa, para fazer entregar aquele produto para o cliente, né, com a maior lucratividade possível para a fábrica, porque já está vendido, né? Então aí é economia para a fábrica na produção que vai aumentar a lucratividade dela. Um outro ponto é a questão de virtualização, né, na indústria 4.0. Então aí a gente tem a parte de software, né, gêmeos digitais, onde você consegue simular processos inteiros antes de você sair montando uma fábrica, produzindo, comprando robô, fazendo sala robotizada. Você já consegue fazer simulações, né, do teu processo produtivo. Se aquele processo está com o fluxo correto, se os teus operadores, a quantidade de operadores que você calculou, se eles são suficientes, se o TACT está de acordo com o que você precisa para que você atinja aquela lucratividade no teu produto. E a tomada de decisão também, né? Antes de você produzir, você faz todas as simulações de maneira virtual aí, né? O software hoje traz isso na maior realidade, com a maior fidedignidade possível, né? Às situações reais. Então você consegue fazer essas simulações, essas prototipagens de maneira virtual antes de produzir um produto efetivamente, né? Esse é um vídeo que eu até mostrei na outra conversa que nós tivemos, né, de realidade aumentada, né? Então esse é um projeto que nós fizemos para um cliente no Rio Grande do Sul. Aí nós fizemos uma linha de montagem, né, para bombas hidráulicas e motores hidráulicos. E antes de nós fabricarmos, né, efetivamente, né, vamos construir fisicamente a linha de montagem, nós nós fizemos junto com o cliente essa simulação virtual, né? Então nós projetamos na linha, no espaço físico do cliente já, né, no layout que ele reservou para essa linha de montagem, a linha que nós projetamos.
E aí ele conseguiu simular toda essa questão de ergonomia dos operadores, movimentação de cargas, de componentes, né? Antes de nós produzirmos, porque o custo de você modificar um desenho, uma cota de um desenho, né, é muito menor do que se você, depois que você produziu a linha inteira, putz, agora eu preciso aumentar a linha em 100 milímetros de altura, toda a linha em 100 milímetros ou 200 milímetros de altura. Então, nessa fase de projeto ainda, né, de aprovação, você tem ganhos muito significativos. Se você precisa inverter uma operação com outra, né? Nessa fase aqui, o custo e o tempo de resposta é muito mais... o tempo é muito mais rápido do que depois que já está tudo construído e você quer fazer uma modificação aí, onde envolve processo, né, e materiais, né? Então, essa também ajuda, né, na parte de virtualização, também é um princípio da indústria 4.0. E questão de modularidade, né? Então, hoje, até nos 2 exemplos que nós vimos, no exemplo da descentralização, né? A tua linha de produção tem que ser modular, né? E os clientes hoje querem produtos personalizados. Então, a tua indústria, né? O teu processo tem que estar apto a fazer essa mudança de uma maneira muito rápida para que você não tenha custos de setup, né? Custos de estoque. Então, você tem que ter essa modularidade na questão de funcionamento e de ter o processo também, para que você consiga fazer essa comutação sempre de maneira rápida, porque o perfil do consumidor hoje, né, é de personalizar o seu produto. Antigamente, quando a gente ia comprar carro 20, 30 anos atrás, lá, eu quero um Gol preto. Putz, só tem no meu pátio aqui Gol branco e para sair a fábrica só vai produzir daqui a 45, 60 dias. Aí você tinha que esperar os 60 dias porque a fábrica ela tinha que fazer todo o setup de toda a linha, ela produzia por lote, né? Então você não tinha essa integração que nós temos hoje, onde você vai numa fábrica, você tem modelos de carros diferentes, com cores, acessórios totalmente diferentes, rodando na mesma linha de montagem ao mesmo tempo. Então essa modularidade, né? Ela é uma característica também da indústria 4.0. Falar agora de alguns pilares da indústria 4.0, né? São basicamente 9, mas eu vou pegar aqui alguns 4 só que a gente vai conseguir ver ali são, digamos assim, os mais usuais aí que a gente vê mais na indústria e a gente consegue demonstrar ali alguns deles na nossa bancada também, né? Então, o principal deles, né, é o IoT, né, que é a internet das coisas, né? Então, qualquer dispositivo que você vá conectar na rede, né? Seja na tua rede interna, né? Teoricamente, pela teoria, é tudo que você conecta na nuvem, na internet mesmo, né? Que você disponibiliza esse dado para fora até da tua empresa, na nuvem, né? Mas, por questões de segurança, a gente sabe que nem sempre acontece dessa maneira. Mas os dispositivos, eles continuam sendo o IoT, porque ele tem essa capacidade de você disponibilizar a informação na nuvem, mas por questões de segurança, às vezes não, eu vou delimitar que eu só vou ter acesso dentro da minha planta, né, dentro da minha fábrica ali, vou ter acesso a essa informação, não vou expor isso daí para o mundo exterior, né, eu vou deixar dentro da minha planta. Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, nós temos 2 aplicações aqui similares, né, onde nós temos aqui uma aplicação convencional com sensor analógico, né, um sensor aqui, um transdutor de posição, talvez, né, com um sinal analógico aqui de 4 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, onde você vai conectar aqui em bornes, gerando ruído já, né? Se você não tiver um bom aterramento também, o teu valor de leitura já não vai ser tão fidedigno ao quanto ele está lendo realmente lá no físico. E depois você depende de uma conversão aqui desse valor feito pelo programador, né, dentro do CLP aqui nesse caso. E aqui ele está conectado numa rede industrial, né? Aí o protocolo, ele citou vários protocolos, né, aqui de vários fabricantes, né? E muitas vezes também esse próprio sensor aqui, né, ele tem uma parametrização que fica interna nele aqui também. Às vezes você quer aquele sensor de posição, ele só vai, ele tem lá 500 milímetros de comprimento, mas eu só vou usar o curso de 0 a 100 milímetros,
E esse sinal analógico vai ser proporcional, então, a 0 a 100 milímetros e não a 0 a 500 milímetros, né? Para que você tenha uma resolução melhor de sinal. Quando você vem para a indústria 4.0, onde nós temos um protocolo de comunicação que é o IO-Link, né? Que é um protocolo de comunicação serial aqui, né? Utilizado, onde você tem um mestre IO-Link, e esse mestre IO-Link ligado numa rede industrial, comunicando com o CLP de maneira direta, né? Você tem muitos ganhos. O primeiro é que ele já te dá essa informação digitalizada. Então, você não tem questão de ruído aqui interferindo no teu sinal, né? Você está medindo, o que o sensor está medindo é a informação que ele vai digitalizar e vai passar para você pela rede industrial aqui para chegar no CLP. Você não precisa mais de conversão da medida, não tem questão de ruído aqui que vai interferir. Você tem a questão de troca, né? Queimou esse sensor aqui por algum motivo, eu preciso trocar esse sensor. Você pega o sensor no estoque, a hora que você pluga esse sensor no cabo aqui, o mestre IO-Link, ele reconhece que tem um novo sensor e ele descarrega todas as configurações que você fez no sensor, ele descarrega automaticamente para esse Smart Sensor. E aí você não precisa ficar vendo lá como é que se esses caras, se o convencional queimou, você tem que ver como é que foi configurado, se foi configurado, quem configurou, se você tem a documentação dessa configuração, tem que ficar correndo atrás disso daqui, você fica 2, 3 dias com a máquina parada lá, porque você não sabe a configuração correta desse sensor. O IO-Link, ele puxa essa informação, o sensor puxa do mestre IO-Link e já se autoparametriza, né, entre aspas, com essas características, com essas configurações. Então, esse é um dos muitos ganhos, né, do IO-Link, além da grande maioria deles já ter uma autodiagnose. Então, por exemplo, você tem hoje existem fontes 24 volts, por exemplo, com IO-Link, que ela já fica monitorando a própria saúde e ela diz, não consigo mais fornecer 20 amperes para você, eu estou com 70% da minha capacidade, só vou te fornecer agora até 14 amperes, mais do que isso eu não consigo fornecer para você. Então, ele já te avisa e você já consegue se programar para fazer uma troca, uma substituição de componentes sem que isso acarrete uma parada de linha, né? Ou vai ser uma parada programada, né? Da tua fábrica, do teu equipamento. Aqui é só por curiosidade, né? A projeção de dispositivos conectados no mundo em bilhões, né? Então, aqui, não estou conseguindo tirar só aqui. Estima-se que em 2025 nós vamos ter 75 bilhões de dispositivos conectados já, né? Dispositivos IoT conectados na internet, né? Então, uma estimativa. Hoje, estima-se que em 2020 são 31 bilhões. Então, em 5 anos, a gente vai mais do que dobrar, né? Esse número de dispositivos. A parte de Big Data, né? Então, esse é um pilar, né, da indústria 4.0. Você tem que ter um local onde você vai armazenar todas essas informações, né? Então, se você quer aplicar machine learning, você quer saber como é que a tua máquina vai tá se comportando, se ela está se deteriorando, se o teu processo ele já não está mais tão efetivo como ele era um ano atrás, por exemplo, você tem que armazenar essas informações. E aí entra a questão do Big Data, para onde você vai estar armazenando. Nem sempre as indústrias hoje ainda, né, igual eu falei, disponibilizam essa informação num serviço de nuvem, por exemplo, por questões de segurança. Mas você pode armazenar essas informações no teu servidor local, lá num banco de dados SQL, no Oracle, né, por exemplo, você fazer esse armazenamento. E, com tudo isso, né, vindo junto a parte de cibersegurança aí, que é um dos pontos mais batidos aí, das barreiras que a gente tem sempre para implementar as soluções de indústria 4.0. Passar aqui rapidamente alguns termos aqui de indústria 4.0 que a gente sempre vê. Então, o sistema cyberfísico é todo o sistema, né, onde nós estamos, aí, onde tem nuvem, onde tem as pessoas, dispositivos conectados, né? Então, é todo o nosso sistema. A inteligência artificial, que é o que são os algoritmos, né, que nós vamos aplicar nos dados, né, que nós captamos, né? Então, a gente vai adquirir dados e com a inteligência artificial a gente vai transformar
em informação esses dados, porque o dado por si só ele não tem valor. O que tem valor é a informação que esse dado gera. Então, através de inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial, a gente consegue, por exemplo, fazer manutenção preditiva com machine learning, aprendendo através do histórico de funcionamento do equipamento, como é que ele deve se comportar, e se tem uma variação, ele já consegue identificar essa variação. O OPC-UA é o protocolo padrão para a indústria 4.0, né? Então, quando você comunica uma máquina com outra, o OPC-UA é o protocolo que foi escolhido como padrão para você fazer dois equipamentos conversarem, entre aspas, né, entre si. É parte de OEE, né? Então, a parte de a efetividade, né, do teu equipamento, né? Então, é um termo que é utilizado em todas as fábricas hoje, é como você consegue medir, né, um parâmetro para você medir a tua produção, né? Onde ele vê disponibilidade, performance e qualidade. Com esses três parâmetros, ele consegue medir o OEE da tua linha produtiva ou do teu processo. Então, para o OEE, né, que é esse tema que está cada vez mais em moda também com a indústria 4.0, né? Esse slide aqui eu até trouxe de um fórum que eu participei na Feira de Hannover no ano passado, né? Onde foi a Rexroth, né, que deu essa palestra, no caso, e o engenheiro lá no fórum, ele comentou, mesmo que se você tem uma bagunça digital, ainda é uma bagunça, né? Então, não adianta você querer fazer indústria 4.0 se o teu processo não está redondo, se você não aplicou conceitos de Lean Manufacturing no teu processo. Você vai ter um processo digital, mas ele vai estar uma bagunça ainda porque você não iniciou com a questão do Lean Manufacturing, né? Que é sempre quando você vai aplicar a indústria 4.0 num processo como um todo, você tem alguns passos para você fazer você aplicar a indústria 4.0. Aqui é um outro slide também do mesmo fórum, onde ele passou, né, que eles monitoraram apenas um sensor, né, um monitoramento de uma propriedade de um equipamento. Em um ano, ele conseguiu diminuir o custo de manutenção em 25% e aumentou a OEE daquela linha de produção, monitorando uma grandeza física apenas em 5%. Teve um retorno de investimento aí de 1 ano e meio para esse monitoramento que ele fez aí aplicando a indústria 4.0, né? Aqui é um exemplo, né, que a gente vai ver. Esse daqui é o monitoramento hidráulico, né, que nós temos aqui focado para sistemas hidráulicos. A gente analisa a qualidade do óleo, que é um dos principais motivos raiz de parada de sistemas hidráulicos, né, a qualidade do óleo. Então, nós temos uma solução para isso também, tá na bancada. E aqui é um último slide do fórum lá. Então, isso aqui é uma realidade da Alemanha, né? Então, onde eles estavam falando por onde começar, né? Se você precisa fazer uma fábrica do zero, 4.0. E não, né? Então, na Alemanha, o ano passado, 70% das máquinas das indústrias alemãs ainda não estavam conectadas. Então, no Brasil, a gente acha também que a gente está muito atrasado, né? A gente está começando ainda, né, engateando a 4.0, mas está numa vertente boa aí. Mas na própria Alemanha, ainda mais de 70% das máquinas do parque fabril alemão ainda não estão também conectadas, né? Isso é dado de abril do ano passado, né? Parte de Smart Factory, né, um outro termo, são as fábricas inteligentes. Aqui ilustra bem, né, a questão de conectividade entre as máquinas, né, as conectadas. Aqui a nuvem, né, centralizando informações, é igual eu falei aqui, uma sala de controle, né, onde você monitora toda a tua fábrica, né, não tem pessoas, nesse caso aqui praticamente na fábrica, as pessoas estão monitorando o teu processo. E rastreabilidade, né, que para ter todo esse histórico aí de informações, né, a rastreabilidade é um fator importante da indústria 4.0. Então, também é um ponto aí que a gente sempre vai estar vendo. Vou passar um videozinho agora da FluiPress, de indústria 4.0, e depois vou para a parte da bancada mesmo, aí, que é a parte mais interessante aí. Então, nesse vídeo aqui, a gente mostra, né, alguns pontos onde a FluiPress está trabalhando na indústria 4.0, né, que é a pirâmide de automação, né? Então, onde que a FluiPress atua, né?
Então, como nós desenvolvemos linhas de montagem, máquinas especiais, né, para o chão de fábrica, desenvolvemos a parte de software, né, para controle desses equipamentos, sistemas supervisórios também, né, SCADA, HDMI, né, e desenvolvemos também até sistema MES com essa plataforma que nós utilizamos, né, e integramos isso com o sistema RP, SAP, né, aí o que o cliente utilizar nós conseguimos integrar. E aí a questão aqui hoje, por exemplo, né, a gente disponibiliza através de um tablet, por exemplo, você tem acesso, né, do teu processo produtivo em tempo real de todas as informações. Tablet, aqui no caso um notebook, né, então ele recebe a informação numa necessidade de manutenção preditiva, né, e aí você consegue informar já em campo que aquela manutenção foi realizada e você manda o relatório lá para um servidor ou para a nuvem, né, essa informação, né, e aí fica registrado e aí você, com nível gerencial, de diretoria, você consegue medir a saúde do teu processo, né, ver como é que em tempo real o teu processo produtivo está se comportando, né, quanto que está entrando e o principal aí, quanto de dinheiro aí que está sendo gerado aí, né, pelo teu processo. Então, de maneira sucinta, né, é um pouco onde a FluiPress tem atuado aí na indústria 4.0. Então, vamos para... Agora a gente vai mostrar a parte da bancada, né? O Vitor Jordão vai apresentar agora a bancada, né, ao vivo ali. Quiser compartilhar, Jordão, por favor? Ok. Estão conseguindo ver já? Sim, para mim já apareceu. Bom, essa aqui é a nossa bancada 4.0, ela está lá na FluiPress. Então é muito interessante esse poder de acesso remoto que nós temos. Eu aqui na minha casa, o Rodrigo na casa dele, e a bancada lá no SIC, a gente consegue ter o acesso remoto em tempo real de todos os processos aqui que está acontecendo na bancada. Aqui em cima a gente tem a parte pneumática, né? A ideia aqui é criar um ambiente fabril, simular um ambiente fabril para que a gente consiga aplicar as nossas soluções 4.0 em cima desses equipamentos industriais, a fim de demonstrar e testar, né, novas tecnologias e novas demandas, né? Aqui nós temos três cilindros pneumáticos. A diferença entre eles, cada um tem uma característica, né, especial. Esse aqui é um cilindro pneumático sem haste. Ele é bem interessante, que diferentemente do cilindro pneumático comum, a gente consegue um aproveitamento de espaço muito maior. Então, se você tem uma aplicação em que espaço é crucial, a gente consegue colocar esse cilindro pneumático que aproveita praticamente todo o corpo do cilindro em movimento útil. Logo aqui atrás, a gente tem um cilindro pneumático com bexiga. Então, caso caia a segurança, a parte de emergência, alguma alerta ocorra de modo que pare a linha e corte o ar pneumático, como ele está na vertical, a gente tem esse cilindro tem uma aplicação especial que é uma bexiga aqui dentro que ele trava a haste do cilindro. Então, para aplicações onde tem cilindro vertical, isso aqui é muito interessante, porque a segurança, quando cai ar, se impede de qualquer maneira o movimento do cilindro. Esse cilindro aqui é um cilindro comum. A diferença dele é que a gente tem um sensor, diferentemente de ter um sensor magnético pontual, de avançado e recuado, a gente tem um sensor analógico. Ele, todo o tamanho do corpo do cilindro, a gente tem esse sensor analógico magnético. Então, a gente consegue saber exatamente a posição em que o cilindro se encontra. A gente envia esse sinal para esse equipamento nosso, que ele recebe o sinal da posição do cilindro e compara com uma entrada analógica. No caso aqui, a gente tem uma régua, aqui não sei se estão vendo meu mouse aqui, a gente tem uma régua potenciométrica, que também envia um sinal analógico. Então, esse equipamento controla, recebe esses dois sinais analógicos, compara
e através de acionamentos, ele também aciona as válvulas pneumáticas de avanço e recuo desse cilindro. Então, se ele vê o cilindro aqui, por exemplo, na metade do 50%, a gente mexe, envia um sinal analógico de 30%, e vai perceber que está diferente, vai acionar as válvulas abrindo e fechando, de forma que posicione esse cilindro, que é um cilindro pneumático comum, em uma posição desejada, né, intermediária desejada. Isso aqui é muito legal em aplicações que você precisa de uma abertura, por exemplo, um silo, que você quer que abra, controle a abertura da portinhola do silo de grãos, por exemplo, e a gente consegue ter esse controle de abertura de porta com um cilindro pneumático, né, que é um custo bem mais reduzido, por exemplo, de um servo-acionamento. Aqui atrás a gente tem a parte pneumática. O Rodrigo mostrou há pouco tempo o dashboard desse sensor aqui. Esse sensor é o Smart Sensor nosso, pneumático. Então, ele está logo após a unidade de tratamento de ar, né? Então, praticamente na entrada de ar aqui dessa bancada. E ele consegue medir o fluxo de ar e gerar diversas grandezas. Ele consegue medir o fluxo de ar, a vazão mássica, massa, fluxo, energia, enfim. Com um sensor somente, ele consegue mandar para a gente 8 grandezas físicas. Esse sensor aqui, neste caso, é um sensor Aerolink, né? Como o Rodrigo comentou, é um protocolo muito, muito legal. Ele está comunicando com o nosso mestre Aerolink aqui embaixo, que daí disponibiliza na rede industrial, no caso que a gente está usando Sims, né? Tem uma rede industrial Profinet, né? Então, para o CLP ele se comunicar, nós temos aqui também outros equipamentos que consomem essa informação através da rede Profinet. Aqui, esse carinha aqui é o nosso computador de borda. O Rodrigo comentou, um dos pilares da 4.0 é processamento de borda, né, computação de borda. E com ele se comunica diretamente com o sensor, ele consegue pegar essas informações, e como ele é um computador, ele tem processamento local, a gente consegue receber essas imagens, montar um dashboard. Então, qualquer um que está na mesma rede dele, ou no nosso caso, que a gente tem abrir uma porta lá para acesso remoto, a gente consegue acessar essas informações em dashboard para todo mundo que tem interesse, né? Ele tem um SQLite, então a gente tem um banco de dados interno, a gente consegue pegar essas informações e armazenar. Então, caso você queira saber o histórico da máquina em um certo momento, é possível graças a esse armazenamento interno dele. Eu vou mostrar aqui o dashboard que ele cria. Então, eu estou aqui, vocês estão vendo na minha tela, né? Eu estou aqui em casa, acessando diretamente esse computador de bordo nosso. Em tempo real, aqui na minha casa, a gente consegue ver todas essas informações chegando aqui. Então, ele cria esse dashboard para mostrar de maneira visual como que está a linha, né? Como está o estado pneumático da nossa bancada. Como ele tem um processamento, né? Ele armazena esses dados internos, a gente consegue fazer diversos cálculos, né? Então, isso aqui é tudo calculado em tempo real pelo nosso equipamento. E também o histórico. A gente está mostrando os últimos 30 minutos, então a gente consegue ver exatamente como esteve o comportamento no passado, né? Então, ó, deu algum problema, vamos dizer que deu algum problema na máquina semana passada, às 15h20, a gente quer saber exatamente naquele momento como que estava o comportamento da máquina. Então, a gente pode voltar no tempo e verificar como que estava a pressão, como estava o fluxo, para tentar identificar, né, qual foi a causa daquela falha. Eu vou simular um vazamento. Você quer comentar alguma coisa, Rodrigo, enquanto isso? Acho que dá para mostrar o vazamento ali já, para a gente já ver, né, em tempo real aí a questão de e-mail chegando, os próprios valores ali, né, o dashboard ali já. Então a gente consegue ver, né, a simulação ali do vazamento. A gente vê que a taxa de fluxo ali, né, de volume ali, mássico, volumétrico, ele aumenta, né, instantaneamente ali, né. Então o Jordão, ele está na casa dele, ele está fazendo essa simulação. Na verdade, é uma simulação real, né. A gente tem uma válvula que está jogando todo o ar para a atmosfera. Então, nesse momento ali, ele identifica, né,
E eu, por exemplo, aqui já recebi vários e-mails aqui já do que teve esse vazamento, né? Vou mostrar o e-mail aqui. Então, o nosso computador de bordo percebeu que houve um consumo muito grande, houve um vazamento, né? Um consumo de ar fora do nominal. Ele detectou isso como um vazamento, ele consegue avisar. Ele mandou um e-mail para mim, mandou um e-mail para o Rodrigo, e para mais algumas pessoas que estão cadastradas nessa lista. Então, consegue, ó, às 5h45 houve um vazamento de ar. Então, a gente consegue, por exemplo, avisar, cadastrar os responsáveis da linha que tem interesse dessa informação e sem ter ninguém olhando, visualizando o dashboard para perceber que teve um vazamento, ele já chega no celular, no e-mail, no computador da pessoa, para que seja avisada que, ó, alguma coisa de errado está acontecendo lá na máquina, né? E caso ninguém, as primeiras pessoas que estão como responsáveis, digamos assim, não tomarem uma determinada ação, a gente consegue configurar. Teve 10 ou 20 ocorrências sem que ninguém tomasse uma ação. Aí a gente, não vamos mandar a mensagem apenas para o manutentor, digamos, né? Vamos mandar para o supervisor. O supervisor teve mais 20 ocorrências, também não tomou ação, vai para o gerente do supervisor. Aí a gente vai subindo até que alguém tome uma ação, né, para que corrija esse problema, né? Exatamente. Um cálculo bem interessante aqui, desse nosso Edge Computing, ela sabe exatamente, né, a gente cadastrou, informou para ela qual que é o consumo nominal da máquina, no caso a nossa bancada. Então ela sabe qual que é o padrão, né, com o consumo nominal de ar pneumático da máquina. E ela percebe que teve um consumo exacerbado aqui e comparar o consumo nesses 30 minutos em comparação com o consumo nominal, né, o consumo que deveria ser, extrapolou em 27 litros. Então ele já mostra aqui que, ó, tá tendo nesse período houve um desperdício de ar de 27 litros. Então isso para rastrear vazamentos, né, consumos, perdas, né, para a gente conseguir rastrear consumo, perdas de ar pneumático, que é algo muito comum, né, no campo hoje, no campo hoje. A gente consegue verificar quanto foi desperdiçado e até converter isso aqui para valores monetários para saber o quanto está jogando dinheiro fora, né? Hoje tem alguns estudos aí, né, da questão de eficiência energética pneumática, e não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, que numa fábrica onde, por exemplo, você tem 4 compressores tocando uma fábrica, um desses compressores é só para suprir as perdas que você tem, né, só para suprir os vazamentos que você tem dentro de um processo, né. E esses compressores de planta não são pequenos, são compressores, às vezes, de 100 cavalos de potência, né, que ficam ligados lá, sempre que baixa a pressão, ele vai estar ligando e vai estar consumindo uma energia. Imagina um compressor de 100 cavalos, a energia, né, que ele não consome, né, só para você estar, digamos assim, tapando o buraco, né, digamos assim, você compensar essas perdas aí que você tem no teu sistema. Então, é algo que a indústria 4.0, né, é um sensor apenas, né, que consegue dar todas as informações, é um sensor inteligente, consegue dar todas as informações, né, a gente, claro, colocando aí o software, né, essa inteligência aí junto com esse sensor, né. Aqui na bancada também tem a parte hidráulica, né, Jordão, ali na parte inferior. Uhum. Então a gente tem um motorzinho hidráulico, né, que nós colocamos para que não dá para a gente instalar um cilindro hidráulico aí por questões de segurança, né. Então nós colocamos um motorzinho hidráulico ali que consegue girar, que não gera risco para ninguém. E onde a gente tem também dashboards ali que ficam monitorando, né, algumas grandezas físicas, né, relacionadas aí à hidráulica, né, como fluxo, como pressão, né. Então, temperatura de óleo, né, que são itens críticos, né? Pressão de filtro, que é para você ver a questão de ensujamento, né? Se o teu filtro já tá sujo, ele não está mais já cumprindo, né, com o que ele não está conseguindo filtrar, né, o necessário. Então, a gente monitora, né? E temos também, não está instalado na bancada aqui agora, porque a gente mandou para calibração, nós temos a parte para monitorar
a qualidade do óleo, né? Onde você consegue monitorar questões de umidade no óleo, né? Quanto de água que você está no teu óleo, questões de elétrico, questões de permissividade do óleo, questões de como partículas, né? Com a questão de particulado no teu óleo, né? Então, tudo isso a gente consegue medir também em tempo real, né? E alertar o cliente, né? Nós temos um projeto numa empresa, né? Onde nós instalamos um sistema desse para monitorar a umidade do óleo. E é um projeto piloto, né? Que nós estamos lá em conjunto com esse cliente. Mas na fase de piloto já teve uma situação onde eles fizeram uma manutenção e foi trocado o trocador de calor, e nessa troca do trocador de calor ele acabou vazando, né, e contaminando o óleo com água. E nós, de casa nesse momento, né, que a maioria do nosso pessoal está em home office, nós entramos no sistema e vimos, a umidade aqui está indicando 100% de umidade no óleo do cliente, né? Vamos ligar para ele para ver se aconteceu alguma coisa lá, para ele verificar, né? E aí eles foram verificar, eles não tinham percebido ainda, eles foram verificar e viram que o radiador do trocador de calor estava com esse furo e que foi água para o óleo. E aí eles, antes disso gerar um transtorno muito maior, parar a fábrica, porque ia para a fábrica inteira, eles pararam aquele equipamento e fizeram a manutenção daí, né? Os processos necessários para tirar a umidade do óleo, né? Mas aí de uma maneira programada e sem quebrar nenhum componente, né? Sem quebrar nada, sem danificar fisicamente nenhum componente da linha dele. Então, é uma das aplicações que nós temos um piloto aí com o cliente, né? Que ele já viu a vantagem, né? Um benefício de você ter um monitoramento, né? À distância, né? Que nós instalamos para ele, estamos jogando os dados em nuvem nesse caso, e nós aqui conseguimos verificar para ele que ele estava com esse problema. Ele não tinha sido avisado automaticamente porque é um projeto piloto ainda, a gente está fazendo alguns testes, né? Mas ele já quer adquirir o projeto agora para que ele consiga já implementar e que não precise ele ir lá e desligar o equipamento, que o equipamento já seja desligado de maneira automática sem prejudicar o funcionamento, né, do processo dele, sem parar a fábrica. Vai na parte de indicadores, Jordão, por favor, lá na parte de indicadores de manutenção. Então, a gente tem aqui alguns indicadores, né, onde a gente controla por exemplo, vida útil, né, de componentes. Então, eu vou acionar por aqui, Jordão, do meu celular. Então, okay. O Jordão, por exemplo, ele simulou ali, né, já está pedindo para ser trocado, né, o cilindro 2 ali. Então, eu vou acionar do meu celular aqui agora, né, vou trocar aqui, e o vida cilindro 2 ali, que eu em campo, por exemplo, realizei a troca, fui lá, né, no meu celular, tem o aplicativo rodando, e diz, não, já realizei a troca e resetei a contagem. O amortecedor esquerdo, por exemplo, a mesma coisa. Estou acessando aqui do meu celular. Acabei de zerar ele ali também, né? Então, pode ser um tablet. Então, o operador, que todo mundo tem celular hoje, né? Então, você consegue disponibilizar para o teu operador esse aplicativo. Ele vai lá, vai fazer a manutenção e em tempo real. Já fiz a manutenção aqui, executei, troquei e já começa a contar novamente. Tendo esse tipo de informação de vida útil, né, da válvula, de um amortecedor, de um cilindro, a gente consegue, por exemplo, quando chega em 90%, 80% da vida útil, né, que normalmente são dados de catálogo, de fabricante, você já consegue mandar um aviso para um supervisor de manutenção, né, para a equipe de manutenção, falando, ó, esse componente já está com a vida útil dele comprometida, ele já está 80%. Conseguimos também com esse nosso sistema, né, esse software que vocês estão vendo foi desenvolvido, nesse caso aqui, pelo Vitor Jordão, né? Então, é uma plataforma que nós utilizamos voltado para a indústria 4.0, onde nós conseguimos integrar com o sistema ERP. Então, eu consigo verificar esse componente, é o código ABCD, e eu não tenho ele em estoque e já está com 90% da vida útil dele. Então, eu vou gerar um pedido de compra automaticamente, vou sinalizar o supervisor da manutenção que ele vai ter que trocar, mas eu vi que não tem estoque desse componente, já emiti um pedido de compra automático. E aí, quando o manutentor for realizar essa troca, né, ele já sabe que foi solicitado e que vai chegar tal dia aquele cilindro, ele vai poder fazer a manutenção
no equipamento, né? Sem parar o mesmo, né? Vai fazer a manutenção com uma parada programada que a gente chama, né? Então, aí vai ser algo que ele vai conseguir trocar no horário de almoço, aí vai depender tudo para que troque da maneira que seja menos impactante na produção, né? Então, também é uma das vantagens você estar monitorando em tempo real, né? Toda essa informação. Então, essa parte aí de indicadores aí de manutenção, né? De vida útil de componentes, que é bem importante aí, porque às vezes você tem um componente lá, ciclos críticos, que está vencendo já, ele pode quebrar a qualquer momento e você acha que tem estoque, nem tem estoque daquele componente. E aí o que poderia ser uma parada de 15 minutos vira parada de 1 dia, 2 dias, né? E aí o prejuízo é grande. Eu acho que é isso, né, Jordão, de maneira rápida, assim, né, que a gente tinha para mostrar. Uhum. Acho que é isso aí. Eu acho que é isso, Moura. Quiser deixar na imagem da bancada lá, Jordão? Eu acho, Moura, de uma maneira, acho que é bastante informação, né? Mas algumas características aí da bancada que nós temos aí, ela funcionando aí em tempo real e nós à distância aqui fazendo a operação dela, né? Ok, acho que o Moura, acho que ele saiu um pouquinho. Ele foi para, ele saiu para como host para só participante. Não sei se você vai conseguir. Eu já mudei aqui, ele já pode falar. Ah, já voltou, já retornou. Caiu a conexão, mas voltou. Rodrigo, parabéns a apresentação. Eu acho que eu só não vi 1 minuto, porque caiu a minha conexão aqui, não sei o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, fantástico. Parabéns ao Jordão, parabéns a você ter podido, à distância, mostrar aí para todos os presentes que isso é viável, existe na prática, né, do dia a dia, e que é possível, vamos dizer, à distância, você fazer toda essa parte de comunicação, né? Aqui a BMEC está perguntando o custo de um software, em média, Rodrigo, qual seria? Depende das funcionalidades que a gente vai colocar, né? Então, assim, a gente tem 2 soluções, né? A gente tem a solução de borda que a gente fala quando você quer, por exemplo, eu quero monitorar a questão de consumo, né, de eficiência energética da parte pneumática. Aí nós temos com aquele Smart Sensor e todo o software desenvolvido já, ele sai na faixa, aí, como é importado, depende muito do dólar, mas sai na faixa de uns 40 mil reais mais ou menos, né? Para você monitorar, com esse sistema, você não monitora só um ponto, você pode agregar vários sensores, né, nesse mesmo sistema. Quando a gente vai para um software, daí aí vai depender muito das funcionalidades que você vai querer agregar nesse teu software, questão de relatório, questão de alertas, de armazenamento de dados, quantos sensores você vai estar instalando, né? Porque o software você vai ter uma licença, onde a grande vantagem dessa plataforma que nós utilizamos, né, é uma plataforma que ela é norte-americana, então ela é desenvolvida no Vale do Silício, lá na Califórnia, né, e ela é desenvolvida para a indústria 4.0. E ela não tem limite de tags, então você vai comprar uma licença para ela, e hoje você, não, vou instalar, eu quero monitorar 100 máquinas. Você compra essa licença, agora eu ampliei minha fábrica, eu tenho mais 200 máquinas. É a mesma licença, você não precisa comprar mais nada em questões de licença, claro, você vai ter desenvolvimento de software, daí precisa agregar esses outros equipamentos. Mas, eu tenho 500 CLPs hoje, vou dobrar minha fábrica, vou pôr mais 500 CLPs. É a mesma licença que você já tem. Então, isso é uma grande vantagem dessa plataforma em relação aos concorrentes aí que nós temos no mercado, onde você tem que comprar licença dependendo dos dispositivos, quantos usuários você vai ter, quantas tags você vai estar monitorando. E essa nossa plataforma ela não tem limite de tags, não tem limite de clients, nem de visualizações, nem de conexões SLP, banco de dados. Então, mas tudo isso interfere na hora de você desenvolver o software, né? Uma solução onde você vai ter 10 sensores, tem um valor, mas eu tenho 200 sensores, aí é tempo de desenvolvimento de software.
Porque a gente usa uma plataforma, mas nós temos que desenvolver para personalizar para o cliente, né? Mas a gente pode... Normalmente isso daí é feito em conjunto com o cliente para ver qual que é o teu processo crítico. Eu tenho uma prensa, que se essa prensa hidráulica parar, ela para a minha fábrica inteira. Então, às vezes você, igual eu mostrei lá naquele slide do fórum que nós participamos, às vezes você monitorando a qualidade do teu óleo, você já elimina 90% do teu problema, você já tem uma manutenção, em um ano você reduz em 25%, aumenta o teu EE em 5%, porque você foi na dor do teu processo, você está agindo onde é a tua causa raiz da maioria das tuas paradas de máquina, né? E aí você já consegue ter um retorno com investimento de 40 mil reais, você já consegue evitar um prejuízo, às vezes, aí de 1 milhão, 2 milhões de reais, que é quando você para uma fábrica, uma linha de produção por 1 dia, 2 dias, então o prejuízo é enorme, né? Então depende de aquele equipamento ali que o Vitor mostrou para brownfield, né, que ele comentou que faz a borda e tal. Você podia explicar um pouquinho mais o equipamento para todo mundo? Então, aquele equipamento ali, ele é um IoT, né, um gateway IoT, então, onde ele tem protocolo OPC-UA, né, de comunicação, que é o protocolo padrão da indústria 4.0, mas eu tenho outros protocolos também que eu consigo comunicar. Então, por exemplo, o Profinet, que é um protocolo proprietário da Siemens, né, que é muito difundido no mercado, eu consigo conectar ele direto, né, nesse computador de borda, né, nesse IoT Gateway que nós temos. Dentro dele, nós temos ele roda Node-RED, né, dentro do Linux, onde você consegue fazer toda essa configuração, essa programação de lógica, mandar e-mails de limites. Esse banco de dados, ele tem um SQLite dentro dele já, então você consegue armazenar informações dentro dele. Ele tem uma capacidade de memória, né, não um servidor SQL, mas você consegue armazenar bastante informação dependendo do teu processo, do número de dados que você quer guardar. Mas ele também já consegue comunicar direto com o servidor, com um serviço de cloud, você consegue comunicar. Então, não quero armazenar nele, eu consigo jogar meus dados em tempo real para uma Amazon, por exemplo, uma AWS aí, para você armazenar esses teus dados. Que é o caso desse projeto piloto que eu comentei com vocês aí, da questão da umidade, né? Onde a gente joga para a Amazon esses dados em tempo real e nós conseguimos acessar de qualquer lugar esses dados. E aí que nós conseguimos identificar para o cliente que ele tinha um problema na unidade hidráulica dele, na questão de umidade, né? Quer dizer, o importante não é só você fazer um data lake, é mais analisar esses dados que estão sendo colocados dentro desse lago de informações, né? Exatamente. E aí você pode processar, ele tem essa capacidade de processar localmente, né? Então ele faz uma primeira análise de limites, tudo isso daí ele consegue fazer. Mas se você quiser fazer algo mais rebuscado, eu quero colocar um machine learning, um algoritmo de inteligência artificial, aí você tem que jogar para a nuvem ou para um servidor maior. E aí tem um outro software que faça essa análise mais profunda dos dados, né? Mas, igual eu falei, para aplicações de borda que a gente fala, esse equipamento ele já atende quase que 100% dos casos aí para a gente fazendo, para a gente estar entrando, digamos assim, na indústria 4.0, né? E ele também tem uma conexão diretamente com o Data Lake, dá para jogar essas informações dele diretamente, porque imagine, vai chegar uma hora que ele está cheio de dados lá, né? Imagine, eu estou captando o sensor de vibração da máquina a cada 5 segundos, porque é importante aquele parâmetro dentro do processo, né? Como é que ele faz em relação ao Data Lake? Então, esse caso desse piloto, ele trabalha exatamente dessa maneira. Ele faz aquisição interna e a cada 1 minuto ele joga esses dados de 1 minuto para a nuvem, né? Então, nesse caso, é a AWS, que a gente é o player que nós escolhemos aí, né? Então, a cada 1 minuto ele pega esses dados do último minuto e joga para a nuvem. Então, você tem aí esse delay, digamos assim, de 1 minuto de informação, né, na nuvem, mas no equipamento ele está registrando, a cada meio segundo ele registra essas informações no cliente. E, Rodrigo, assim, uma curiosidade também da BMEC, eles estão perguntando aqui, quanto custa hoje você armazenar numa Amazon, numa outra empresa que hospede essas informações? Quanto custa? Isso aí é por mês? É por capacidade em terabyte? Como é que funciona isso? É por tráfego de dados, né? Então você compra lá tem vários planos, né? Tem N planos lá que eles vendem, depende do perfil, né?
Mas, normalmente, assim, você tem uma franquia de dados, então você tem lá um volume, eu vou armazenar 5 GB de dados, e o excedente lá, cada mega ou cada giga, você vai pagar lá centavos de dólar para aquele tráfego de informações a mais que passou da tua franquia. Então, o da Amazon que nós utilizamos, assim, a gente utiliza bastante, dá em média, assim, de armazenamento de informação em torno de $20 por mês, mais ou menos. Aí depende muito da quantidade mesmo de informação, né? É igual eu falei, tem vários planos lá que você consegue contratar dentro da... Nesse caso, a gente conhece um pouco mais da Amazon, que é o que a gente utiliza, né? Mas o Microsoft Azure, o Watson da IBM, todos eles funcionam da mesma maneira. Você compra uma franquia e o excedente você paga por tráfego de dados, daí centavos de dólar por megabyte de dados que você trafegou daí. A BMEG está perguntando também a questão da segurança, né? A segurança desses dados, porque você tem as duas pontas, né? Como é que é feito isso? Assim, essa plataforma que nós utilizamos, ela já tem as ferramentas de TI de cibersegurança já, né? E sempre ela é ponto a ponto. Então, quando você entra no cloud, você vai dizer para ela, você só vai receber informação desse IP. Então, você tem que trabalhar com IPs fixos, né? Então, eu vou estar mandando para lá, você habilita e você só permite escrita, né, em uma direção e de determinado IP fixo que você tem lá para estar escrevendo. Então, você tem os protocolos, você tem toda a questão da Amazon, né, a segurança da Amazon que te dá essa garantia, né, porque você está dentro da Amazon, eles têm as ferramentas de segurança, né, da própria Amazon para armazenar essas informações, e a plataforma que nós utilizamos também tem essas ferramentas também já para fazer esse link, né, essa troca de informações de uma maneira segura. E quando, Rodrigo, você tem assim um equipamento, né, que tenha 2 PLCs controlando ele e 2 terminais de válvula, ele entende também cada equipamento desse com um IP diferente? Pode ser, aí depende da tua configuração, mas você pode ter trabalhar um mestre escravo, digamos assim, ou ter, por exemplo, você tem lá 100 CLPs dentro de uma... Tem muito cliente que usa isso, né? Ele tem lá 100 CLPs numa fábrica, onde ele joga as informações principais para um CLP central. E aí, desse CLP, você joga para o teu sistema daí. Mas você pode pegar dos 100 CLPs direto, você não tem necessidade de Cada fazer... CLP é um IP fixo em cada um, né? Isso. No nosso caso, quais vantagens que você tem de um jeito ou de outro, né? Quando você monta uma rede, por exemplo, no nosso caso, a gente tem um computador, né, onde você vai estar rodando esse software, onde ele vai ser o servidor da tua aplicação. Então, ele tem, por exemplo, uma placa de rede com um IP corporativo. Então, a gente sabe que o número de IPs dentro de uma fábrica são limitados e custa caro você disponibilizar, por exemplo, tem 100 Macs, colocar 100 IPs, um para cada máquina, do teu servidor central, né, da tua rede central, da tua rede corporativa. Então, você coloca o nosso computador, por exemplo, o nosso servidor, com 2 placas de rede, uma comunicando na tua rede corporativa, e esses 100 CLPs, né, aí com uma rede industrial, digamos assim, né, na mesma faixa de IP desse servidor. E aí, que aí são IPs que não são caros, que ele só existe para baixo do computador, do servidor, para comunicar com os teus CLPs. E ele consome um IP apenas da tua rede corporativa, que é onde o IP é caro, onde você tem limitação do número de IPs, né? Aí vai depender muito do TI, na verdade, o TI que vai mandar normalmente nesse tipo de configuração. Aí a gente vai acatar, a gente tem solução para as duas situações. O Cláudio De Pauli, ele está aqui vendo a nossa apresentação, e ele é o coordenador da Câmara de Eletrônica, Automação e também na parte eletroeletrônica, né? Lá no IEP. Ô, Cláudio, você gostaria de fazer alguma pergunta em relação à apresentação para o Vitor Jordão ou o Rodrigo? Primeiro, parabenizar pela apresentação. E o segundo que eu queria saber é o seguinte: a customização de ERPs para utilizar esses dados é muito complexa? Assim, a parte de ERP, a gente não entra na questão do ERP, né? Aí a gente tem bibliotecas já para alguns, para o SAP, para o SAP, a gente já existe nessa plataforma algumas bibliotecas pré-configuradas, digamos assim, onde você tem que terminar essa configuração para troca de dados.
Mas normalmente o que a gente vê nos clientes, as aplicações que nós fizemos, a gente mexe direto no banco de dados. Então é um Oracle, é um SQL Server, aí nós fazemos a integração direto no banco de dados. Aí eu não preciso entrar na lógica do sistema ERP. Aí fica uma integração fica mais fácil para fazer e muito mais rápida também, porque eu não tenho que mexer em programação do sistema ERP, né? Então, normalmente a gente vai direto já nos bancos de dados já, que soluciona 90%, 95% dos casos das necessidades dos clientes que nós atendemos até o momento. Perfeito, obrigado aí. Importante também todos que estão vendo essa apresentação, que naquela bancada o acionamento foi feito através do smartphone ou de um tablet. Aqueles movimentos ida e volta não são movimentos automáticos. Alguém que estava acionando à distância, né, usando um tablet para que houvesse aqueles movimentos lá na bancada. Exatamente. Ok, você gostaria de falar também, do Rodrigo, daquela parte do sistema de controle eletrônico de precisão de parada, não? Aquele é um sistema, né, que para sistema pneumático a gente sabe que fazer controle de parada de sistema pneumático não é algo simples, né? Pelas propriedades físicas aí do ar, né, compressibilidade, tudo, então é algo meio complexo você ter uma precisão, você ter controle de parada, né, de movimento de cilindros pneumáticos. Então essa solução que nós temos ali, ele tem um controlador, na verdade, né, com PID, tudo, né, onde você tem dois valores de referência, né, um valor da tua posição atual, que ele fica comparando, e um valor da posição onde você quer chegar com aquele atuador. E aí esse controlador, com essas duas entradas analógicas, né, ele consegue fazer essa compensação aí através de acionamento de válvulas ali e garantir até 1/10 de milímetro de precisão de parada num cilindro pneumático, né? Então aí a nossa questão da indústria 4.0 é monitorar essa posição do cilindro. Ou seja, ao invés de usar o sistema hidráulico, que custa mais caro, você pode usar o sistema pneumático com esse controlador e fazer as paradas com essa precisão de 0,1 milímetro. Exatamente. Porque num sistema hidráulico você tem mais recursos, mas você vai precisar de uma válvula proporcional, você vai ter que ter controlador de eixo, de servoválvula, dependendo da situação, né? Onde o custo é muito mais alto, né? E às vezes o pneumático ali, ele tem um custo bem mais baixo, né? Tanto acionamento quanto os cilindros, os atuadores. Então você consegue com essa solução fazer essas paradas aí precisas também, né, dependendo da carga que você vai estar abrindo ou fechando ali para esse sistema, né? Ok. Fernando, como eu caí da conexão, eu perdi as informações da aba que é ou na parte de comentário. Tem alguma pergunta vindo lá dentro? O teu som não tá funcionando. Teu microfone, Fedalto. Não está funcionando. Não. Agora deu. Chegue mais perto do microfone da boca. Não tá passando. O Luiz Cláudio, você tem condição de intermediar esse processo? Vê na aba as perguntas? Não, a aba está vazia, não tem nenhuma pergunta. Está vazia, não tem perguntas mais? Que eu estou lendo as da BMEC aqui que estão vindo via WhatsApp para mim, né? Aqui está tudo tranquilo. Ok. E agora está escutando, amor? Perfeito. Agora sim. Ok. Acho que a única que tinha no chat você já respondeu, Luiz Cláudio, certo? Eu achei muito interessante a colocação que colocaram numa bancada e fizeram todas as possibilidades. Foi bem objetivo, muito bom. Parabéns a você, Rodrigo, parabéns ao Jordão. Foi algo bem, digamos, didático, bem prático. Realmente. A ideia, o ano passado, quando nós fizemos, eu e o Rodrigo, essa apresentação do IEP presencial, era levar a bancada, né, Rodrigo? Para justamente a distância poder mostrar ali para todo mundo o que é possível ser feito, né? Mas aí, por motivos de logística, acabou não dando certo. E esse ano, o Covid, novamente, mostrou que a tecnologia funciona. Não precisou nem levar a bancada no lugar, deixar ela no mesmo lugar que ela está, na cidade industrial, e mostrar a distância na casa do Rodrigo, na casa do Vitor, né?
fazendo uma atuação tanto da câmera quanto dos equipamentos e mostrar que realmente a tecnologia não tem tempo, não tem espaço e não tem distância também, né? Você poderia estar fazendo isso a 20, 30, 40 mil quilômetros de distância, com um atraso, obviamente, elétrico, né? Mas se você tiver um sistema já com fibra ótica, você já vai conseguir um tempo real, que nem nós fizemos aí em 2004 a parte da instalação de equipamentos lá em Foz do Areia, né? E nas 4 turbinas, conectamos todos os terminais de válvula e os CLPs com fibra ótica, levando até ali a sala de controle na saída de Curitiba. Ou seja, praticamente em tempo real, você, de 253 quilômetros, toma as atitudes de abertura, fechamento, né, para controle de pressão, temperatura e vazão do óleo da turbina, que se uma turbina dessa fica sem óleo numa carro de escora, praticamente aquele metal patente derrete, como se fosse um virabrequim de automóvel, com os casquilhos, né? E aí o sistema todo entra em colapso, né? E imagine quanto custa por hora uma turbina dessa parada. São milhões, milhões. Então, realmente tem que se usar tecnologia de ponta, tem que se usar equipamentos de ponta também, para não ter surpresas desagradáveis. Rodrigo, sem mais perguntas, só tenho a agradecer novamente aí você, o Vitor Pavão, toda a diretoria aí da FluiPress, o Rui, o Cine, o Fábio Ivamoto, todos que estão por trás aí, dando o apoio necessário para que vocês possam desenvolver bem esse trabalho no campo. E deixar aí também na apresentação, que amanhã vai ser disponibilizada no YouTube, né? Vou mandar o link para vocês que vocês possam passar para os clientes, etc., mostrando mais de perto assim, o que esse equipamento pode fazer, né? E a facilidade de implementação que você tem aí, não só na parte de conhecimento, quanto o sistema plug and play. Obrigado, Cláudio, pela presença. Obrigado, Giancarlo, pela presença. Obrigado, Vitor. E obrigado, Bruna. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Até mais. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.